Então, muito bom dia. Quero agradecer a presença de vocês. Eu sou Luana Vilutes, integro o consórcio universitário Cultura Viva, faço a coordenação pela UFBA do consórcio junto com o professor Guilherme Varela. Vou aqui me autodescrever. Eu sou uma mulher branca de cabelos curtos, mais ou menos na altura dos ombros, castanhos, grisalhos, olhos claros azuis, óculos com aro dourado. Ao fundo tem uma estante de livros, uma parede verde escura. Estou com uma camiseta branca, um colar azul. Eu tenho 47 anos, estou em Salvador, no meu escritório, na minha casa. E estamos aqui também pelo consórcio com Matheus Estrela e Alice, que integram a equipe da UFBA do consórcio, né, como pesquisadores, como bolsistas. E Will, bom dia, bem-vindo, pessoal entrando, a gente está no início. Então, quero mais uma vez agradecer, né, vocês terem dedicado esse tempinho aqui para poder estar conosco hoje. A gente tem como um momento de... Hoje a gente está dando início, digamos assim, ao que a gente está chamando de uma segunda fase desse processo do diagnóstico econômico, né? A primeira fase foi constituída de 4 encontros, com os pontões, em que a gente discutiu um pouco as metodologias e as estratégias de mapeamento diagnóstico de cada pontão. A gente também fez uma construção coletiva, uma discussão coletiva do instrumento do diagnóstico econômico, né? Colhemos contribuições de vocês, trabalhamos, retornamos, demos uma devolutiva com um instrumento reformulado. A gente também teve a oportunidade de fazer um encontro mais de discussão conceitual, temática mesmo sobre a dimensão econômica, a dimensão solidária da economia dos pontos de cultura e da rede Cultura Viva. Então a gente fez essa discussão sobre economia solidária e cultura, e pontos de cultura e cultura viva. E esse processo começou no final de janeiro, né, no último dia de janeiro, e foi até o começo do mês passado, meados do mês passado, de maio. E agora a gente já está com o instrumento consolidado, conforme a gente apresentou no último encontro, mandou para vocês também, né, todos os pontões receberam e quem tinha contribuições pôde fazer as contribuições. Na verdade, não recebemos nenhum retorno de propostas de modificação, nem nada mais, então a gente deu sequência com aquele instrumento mesmo. E agora a gente está nessa fase de colocar ele no ar, de colocar ele na plataforma para ele ficar disponível para preenchimento, de construir o que a gente acordou aqui, que a gente chama de dashboard, que é um painel onde os dados que forem preenchidos, sem os dados sensíveis, né, de endereço, nome, etc., CPF e tal, mas dados como, por exemplo, a localização, o estado, o município e algumas respostas vão ficar disponíveis constantemente para serem acessadas pelos pontões e pelo público em geral. E a gente então precisa construir, né, esse painel, essa ligação entre o formulário e o painel. Então a gente está nesse momento agora. E ao mesmo tempo que a gente nesse período também deu início a uma elaboração de uma campanha de mobilização dos pontos de cultura para preenchimento do diagnóstico. E aí o nosso encontro hoje, a gente até pede desculpas, a gente tinha previsto fazer esse encontro na semana passada, mas realmente o processo de elaboração da campanha, de lançar o formulário, formatar o formulário numa plataforma e de vincular isso com esse painel, acabou tomando mais tempo do que a gente imaginava e a gente precisou realmente dessa semana para poder fazer o encontro agora. E a ideia hoje é que a gente possa compartilhar com vocês a proposta da campanha e fazer um alinhamento estratégico com os pontões, né? Ver como é que os pontões estão interessados, disponíveis em contribuir no processo de preenchimento e também na mobilização dos seus pontos do comitê gestor, de outros pontos, eventualmente, aí dentro da disponibilidade de cada pontão, e a gente poder montar uma agenda, poder montar um plano conjunto, né, de ação
também organizar os próximos encontros e tudo mais. Então a ideia hoje, como a gente tinha combinado na última reunião, era que a gente passasse então agora a ter uma reunião um pouco mais de trabalho, no sentido de trabalho conjunto mesmo, de pensar juntos aí o que a gente pode, como é que a gente pode avançar para alcançar aquela meta. A gente tem uma meta bastante ousada, né, de ter mais de 1.000 respostas, a gente espera conseguir, a gente vai fazer um esforço para isso, de entrar em contato com os pontos e tudo mais, mas sabe que é fundamental contar com o máximo de parcerias e de apoios, né, então desde já também a gente agradece a disponibilidade e o interesse de vocês. Antes da gente começar com o conteúdo que a gente preparou para vocês, queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer trazer alguma questão, alguma pergunta ou alguma consideração a respeito do processo, quem participou, quem não pôde participar, fiquem à vontade também. Alguém gostaria de trazer alguma coisa antes da gente dar início, assim, à apresentação propriamente dita? Tá tudo bem, então? Eu gostaria de fazer na verdade, algumas dúvidas que eu tenho, né? Sim, se apresente, por favor. Meu nome é Robéria, vou ligar aqui minha câmera, só um instante, um pouquinho só. Tá um pouco escuro, né? Meu nome é Robéria, eu sou de Fortaleza, né, do Pontão Cultura Viva Ceará, né? E assim, eu participei desse primeiro encontro no dia 31 de janeiro, né? Eu acho que foi isso. E participei, acho que de mais uns dois, o último encontro é que eu não consegui pegar ele desde o início, né? Aí é só mesmo para esclarecer, para ficar mais alinhada com a proposta, né? Então, assim, está sendo realizado esse primeiro diagnóstico, mas assim, lá no início, quando começou o projeto de Pontões, não existia esse projeto, né? Para esse diagnóstico geral, né? Pelo que eu estou entendendo. Porque ele vai ficar na plataforma dos cadastros do MIC, em algum local lá, é isso? Para consulta de todos, né? Dos pontões e dos pontos de cultura e dos cadastros individuais também que estão lá, né? E como é na dimensão econômica, aí eu gostaria de saber se vão ter outros, não sei se vocês estão me ouvindo, que aqui o som baixou. Se vão ter outros formulários na dimensão simbólica, porque nós temos três dimensões, né? A econômica, simbólica e cidadã. Se vocês pensam em fazer nesses outros, ou é só na dimensão econômica mesmo? Obrigada, Roberta, pela sua pergunta. Muito bom. Sim, então vamos lá. A gente, né, o Consórcio Universitário Cultura Viva, que é composto por 3 universidades, a UFBA, a Federal do Paraná e a Federal Fluminense, a gente tem uma parceria com a Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural, com a ECDC, para desenvolver algumas ações de formação e de pesquisa, né? Ano passado a gente fez um encontro dos 20 anos, a gente está elaborando também uma publicação, que logo mais vocês vão também receber aí convite para participar, a gente, de 20 anos da Cultura Viva, a gente também está fazendo essa pesquisa que é voltada à dimensão econômica, né? Então, o que diz respeito ao nosso escopo de trabalho, a nossa proposta para o Ministério, para a Rede de Cultura Viva, para a Rede de Pontões, é trabalhar com a dimensão econômica nesse diagnóstico. O diagnóstico, ele, na verdade, quando começou o trabalho com a Rede de Pontões, ele já existia como uma proposta, ou seja, a gente já tinha, inclusive naquele primeiro encontro dos pontões em Brasília, acho que foi em junho, faz um ano, não é? Junho do ano passado, a gente até comentou que a gente faria esse diagnóstico, só que ele não pôde ser feito ano passado a gente estava com as energias voltadas para o encontro nacional, então a gente teve que fazer realmente o diagnóstico acontecer este ano. Mas ele existia na proposta, na concepção, no nosso TED, né, no nosso acordo com a secretaria, a gente tinha dito que faria, mas ele não existia enquanto proposta, que foi o que a gente começou a fazer em janeiro deste ano. Sobre as outras dimensões, a gente não tem previsto, né, o nosso foco é realmente na dimensão econômica, e nos outros encontros a gente abordou um pouco essa preocupação de que a dimensão econômica não foi ao longo de toda a história da cultura viva, não teve a devida, na nossa leitura, devida atenção mesmo em termos dos fomentos. A gente não teve, por exemplo, só teve o Economia Viva, que foi um edital de prêmio que aconteceu em 2010, com execução em 2012, mas fora isso a gente não teve nenhuma ação pública de fomento especificamente a dimensão econômica dos pontos, né? E a gente identifica isso como uma lacuna, ou seja, a gente tem um potencial de rede produtiva de circulação entre os pontos e pontões de cultura enorme,
Hoje a gente está falando de uma rede de 7 mil pontos. Só que a gente não tem ações que estimulem essa circulação, que estimulem essa troca, que potencializem a dimensão da sustentabilidade, da viabilidade financeira dos pontos, que promovam a geração de renda nos pontos. Então a gente tem um pouco essa preocupação de oferecer subsídios, de oferecer evidências para a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura para que eles possam formular alguma ação específica nesse sentido. Então, o nosso recorte aqui sim é da dimensão econômica. Como a gente conversou também em outros encontros, não dá para pensar a dimensão econômica isolada, por exemplo, na perspectiva da dimensão política e da dimensão social, né? A gente sabe que a economia, ela está inserida na sociedade e quando a gente fala de economia, a gente está falando de economia política, né? Então, a gente procurou ao máximo contemplar dentro dessas perguntas um pouco a dimensão social e política também. Mas, assim, não se trata de um diagnóstico da dimensão simbólica, da produção artística, cultural e de memória, por exemplo, dos pontos e pontões de cultura. Isso requeriria um outro trabalho, a gente realmente fez esse recorte, tá? Ele não vai estar linkado ao cadastro, ou seja, o cadastro é uma coisa, inclusive ele tem uma parte do cadastro voltada também à dimensão econômica e de fomento, que faz algumas perguntas, e a gente procurou ao máximo não repetir as perguntas, para não ficar, o questionário já é grande, já é um pouco exaustivo, então a gente cuidou para que ele não fique, excessivo, né? Então não tem repetição, com exceção de 2 perguntas que a gente, em diálogo com o Ministério, inclusive a pedido da CDC, a gente manteve iguais, que é a pergunta das ações estruturantes e a pergunta da gratuidade dos serviços, né? Por que repete? Porque no cadastro não consegue cruzar com as informações que a gente vai levantar, e a gente achou importante ter essas informações no diagnóstico para poder cruzar com as demais outras perguntas que estão sendo feitas. Então, com exceção dessas 2, não tem repetição, fora as de identificação, que é inevitável, todo mundo tem que preencher nome, CPF, aquela chatice, mas não tem como não fazer isso, né? Município, estado, mas enfim, em termos de perguntas mais complexas e que requerem um pouco, né, de uma reflexão e uma elaboração da resposta, são essas que são as únicas que têm semelhança. A gente não vai ficar linkado ao cadastro, porque essa é uma iniciativa que não é da Secretaria, né? Ela é uma parceria conosco, mas quem vai executar é a universidade. A gente está contando aqui com uma rede de pontões também de parceiros, mas então isso vai ficar no site do próprio consórcio. A gente tem 2 páginas, uma mais voltada à pesquisa, que a gente está tocando pela Universidade Federal da Bahia, a gente vai subir lá esse painel com as respostas. Além de que, óbvio, também, o que vocês precisarem de informações, a gente vai ter um contato direto, a gente repassa as informações para vocês também. Mas não vai estar lá na base do Mapas da Cultura, que é a base de dados do cadastro e dos pontos de cultura. Tá bem? Respondida? Maravilha, Roberta, obrigada. Para quem está chegando, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. A gente agradece a presença. Estamos aqui nessa primeira rodada aqui perguntando se tem algumas dúvidas, algumas perguntas antes da gente começar com a apresentação. Queria saber se mais alguém tem alguma questão. Ninguém levantou a mão, então se tiver, por gentileza, ou levanta a mão ou se manifesta para a gente poder prosseguir. Bom, então eu entendo que está todo mundo mais ou menos situado, né? Como eu comentei, em que pé que estamos. Vamos fazer agora uma apresentação aqui. Eu vou pedir a gentileza de Estrela fazer a projeção. Pode ser, Estrela? Porque aí eu consigo continuar vendo vocês, eu espero. Qualquer coisa, também temos o chat aqui, estou acompanhando também no chat, se quiserem colocar. Isso. Boa, Fabiana, a gente tinha feito isso nas outras reuniões e nos outros encontros. Eu acho que é válido quem pudesse apresentar no chat, colocando o nome, de onde vem, qual é o pontão, é bacana. E também a gente tem uma lista de presença e uma lista de inscrição. A inscrição, se você já participou de algum outro encontro e fez a inscrição, não precisa escrever de novo, porque o processo esse processo dos encontros, esse processo de formação conjunta aí que a gente está fazendo, vai ao mesmo, né? A gente usa os dados lá, não precisa preencher a cada encontro.
porque a gente vai emitir um certificado. A gente emitiu um certificado de quem participou dessa primeira fase, que a gente chamou, que foram aqueles 4 encontros, e agora a gente vai, depois, quando concluir essa segunda fase, a gente vai também emitir um certificado para quem participou dos encontros, dizendo qual foi o encontro que participou e tudo. E tem a lista de presença, então, que a gente pede que vocês preencham, tá bem? Então, vamos lá. A gente tem aqui, é uma apresentação que vai dizer um pouco novamente o que eu disse rapidamente do objetivo desse encontro, e depois a gente entra na campanha. Então, a gente está aqui nesse mais um encontro, né, desse processo formativo voltado ao diagnóstico econômico dos pontos, e aqui a gente, como eu comentei no início, a gente está dando início ao que a gente chama dessa segunda fase, né, de elaboração do diagnóstico econômico, em que a gente vai estar voltado à mobilização para o preenchimento do formulário. Então, a ideia é que a gente agradece, né, a presença de vocês, porque, sem dúvida, a presença de vocês faz um super diferencial para a gente poder não só fazer um trabalho melhor, mais qualificado, mais abrangente, mas também que possa envolver mais os pontos de cultura e que a gente possa ir pensando essa estratégia conjunta, né, ampliar o alcance mesmo do diagnóstico. Uma coisa que talvez se conecte com o que Robéria colocou, quando a Robéria disse, o ano passado não existiu, quando a gente começou o projeto não existia o diagnóstico. Esse diagnóstico, ele é um convite, ele é uma proposta, ele não é um imperativo, assim, nem os pontões não são obrigados a fazerem, entendeu? É uma coisa que vocês vão sentir se isso contribui com o processo de vocês, se há interesse de somar nisso pela relevância que isso tem para a Rede Cultura Viva, né? Então, não é porque ninguém está aqui porque precisa necessariamente. Tem gente que, por exemplo, deixou de fazer, não tem, por exemplo, tem pontões que vão, na parte do seu projeto voltado ao diagnóstico, vai trabalhar com esse diagnóstico econômico, e está tudo certo. Mas tem gente que já tem pontão que já tem um diagnóstico, uma proposta de diagnóstico, e aí vai focar no seu diagnóstico, e vai responder, provavelmente, esse diagnóstico, mas não vai, talvez, encampá-lo, né, como uma ação maior, e também está tudo certo. Então a gente tem que ir com aqueles pontões e pontos que tiverem interesse e compreenderem a importância desse levantamento, desse mapeamento para a Rede Cultura Viva, né? Então é isso, a gente passa para o próximo, por favor. Um dos objetivos hoje, né, a gente vai dando início, então, a essa fase de mobilização para o preenchimento do diagnóstico, e a gente quer organizá-la com vocês, concebê-la, elaborá-la com vocês. Então, para isso, a gente vai fazer uma apresentação da campanha de preenchimento do formulário, a gente vai passar por um alinhamento estratégico com os pontões, com vocês, no sentido de definir essa mobilização, qual que é o melhor caminho, como é que cada pontão pode contribuir, como é que a gente avança conjuntamente, né? E aí entra essa parte de construção coletiva de um cronograma de ações. Então, a gente está prevendo fazer uma série de encontros, de lives, ou algum outro nome que a gente encontre conjuntamente que seja melhor, mas que sejam encontros, podem ser por regiões, a gente pensou talvez regionais, para falar do diagnóstico, para tirar dúvidas, para apresentar e também para trazer um pouco essa reflexão sobre a dimensão econômica da Rede Cultura Viva, a importância de retomá-la e na perspectiva da economia viva e tudo mais. E aí a gente teria também esse momento para tirar dúvidas enfim, como já começamos desde agora. Eu quero que vocês fiquem muito à vontade de fazer perguntas, seja no chat, seja levantando a mãozinha ali, ou até se não consegue levantar a mãozinha, fique à vontade, pede a palavra, a gente vai juntos aqui trocando essas figurinhas, tá? Para não ficar tão exaustivo assim essa exposição. Então vamos lá, vamos para o próximo. A gente tem então a nossa programação aqui até 10h30, a gente fazer essa abertura, né, de boas-vindas e a apresentação do objetivo desse encontro. A gente passa a partir de 10h30 até as 11h apresentando a campanha do preenchimento do formulário, né, e aí entrar nessa discussão mais estratégica da mobilização com vocês, para que a gente possa também ter um tempo aí a partir de umas 11, 11 e pouca para discutir o cronograma, definir algumas agendas, definir algumas datas, né, consolidar pelo menos algumas agendas conjuntas, e aí a gente passaria para também mais dúvidas e
e considerações finais, tá bom? Então vamos lá, tô vendo que tem gente. Sejam bem-vindos. Falar alguma coisa? Não, então vou silenciar o teu microfone. Muito bem, então vamos lá. Aqui, gente, a gente entra já numa proposta que a gente está fazendo de campanha. A gente teve a oportunidade de apresentar também para a SDC na semana passada. Essa não é a identidade visual da campanha, tá bem? Essa não vai ser essa fonte, provavelmente não vão ser essas cores. Ainda isso está sendo desenvolvido justamente. A gente passou para o designer fazer uma identidade visual na semana passada, e a gente deve ter essa identidade visual até o final desta semana. Aqui é mais o conceito, tá? É mais a proposta, e para a gente compartilhar com vocês, pensar juntas aí, ações conjuntas. E quero desde já agradecer à equipe de bolsistas da UFBA, do consórcio, que elaboraram essa proposta, e, enfim, a gente fez discussões e tudo, mas quem concebeu foram eles, e a gente ficou muito contente aí de contar com um trabalho tão bacana. Então, assim, a proposta é que a gente tenha essa hashtag Meu Ponto Movimenta para difundir a campanha. A ideia do Meu Ponto Movimenta é justamente trabalhar na perspectiva da dimensão econômica, que o ponto movimenta uma economia, movimenta uma rede, movimenta trocas, movimenta produções, movimenta, enfim, toda uma dimensão que ela é econômica, mas não é só econômica, né, que é um pouco a própria perspectiva da economia viva, que a gente não está falando apenas numa perspectiva monetária, mercantil, mas a gente está falando também numa perspectiva de trocas, numa perspectiva de doações, né, de trabalho conjunto, de mutirão. Então, toda essa ideia de movimento que também remete à ideia de cultura viva. A gente não quis, como vocês podem ver, trazer tanto como muitas vezes tem se usado a ideia da cultura viva, a ideia de ponto de cultura. Então, a gente quer fazer menção à cultura viva, a gente quer fazer menção aos pontos de cultura, mas não necessariamente usando esses termos, né? Que a gente já viu que também estão bastante, enfim, usados de diferentes maneiras, né? Então, a gente quis criar alguma outra forma de chegar nesse mesmo sentido de cultura viva. E qual o tamanho da economia viva no Brasil? Aqui é um diálogo com um pouco aquele mote, né, de qual é o tamanho da cultura viva, a cultura viva do tamanho do Brasil, e aí um pouco retomar a ideia de economia viva, e aí refletir sobre qual o tamanho da economia viva no Brasil. Estrela e Alice, quando quiserem complementar qualquer coisa, fiquem à vontade, tá bem? E Morena, quando entrar também, eu não sei se eu vou vê-la, mas Estrela, por gentileza, me ajude aí se Morena entrar, ela está numa outra atividade, mas quando ela entrar, ela vai assumir aqui também a apresentação, que é a nossa bolsista também de comunicação, e seria muito legal que ela possa falar. Então, vamos lá, o próximo slide, por favor. Aqui um pouco a ideia que é isso, né? A visão que orientou é aquilo que a gente já vem falando e que a gente já conversou naquele encontro que a gente discutiu um pouco a dimensão econômica da cultura viva, que é que pensar, conceber, né, como é de fato a produção dos pontos de cultura como uma produção econômica que ultrapassa, né, a dimensão do PIB, a dimensão, não é uma dimensão industrial, a gente está falando de uma economia de base comunitária, uma economia que mobiliza os territórios, que é uma economia que acontece em rede, que acontece a partir da ancestralidade, a partir dos saberes ancestrais. É uma economia que ela não é uma economia de altos números, né, mas ela tem o seu valor no fazer artístico, no saber cultural, no valor social, né, de produzir essas relações de confiança, de pertencimento, de preservação do meio ambiente, do patrimônio cultural dos povos e comunidades. Então, a ideia é que a gente possa, de alguma maneira, visibilizar essa economia, né, essa outra economia que os pontos de cultura mobilizam, e potencializá-la e fomentá-la, né? A gente está num momento em que a cultura viva nunca teve tanto recurso por conta da PNAB,
e que a gente tem uma oportunidade aí de estimular esses circuitos, essa produção conjunta, essas redes de trocas entre os pontos de cultura. Os objetivos, então, da campanha são alcançar o maior número de respostas no formulário do diagnóstico econômico e mobilizar os pontos de cultura a participarem da rede de economia viva. A ideia, quando a gente fala de rede de economia viva, é isso, é que a gente possa ter, então, um panorama, um quadro, uma fotografia da produção econômica de produtos e serviços dos pontos de cultura, para que, então, isso possa ser traduzido pela Secretaria, pelo Ministério, em eventuais ações de fomento, no sentido de estimular, de incentivar, de promover essa dimensão econômica. Tá bem? Então, vamos para o próximo, por favor. Aqui, então, o mote da campanha, né? Meu ponto movimenta. Então, essa ideia de que os pontos protagonizam, né, a campanha. A ideia é que a gente use, né, esse mote nas peças gráficas e que reforce um pouco essa importância que os pontos de cultura têm nessa rede, nessa circulação, nessa produção conjunta aí de bens e serviços culturais. Então, é aquilo que eu falei, né? Movimenta o quê? Movimenta renda, trabalho, troca, e que seja uma hashtag que estimule, né, os pontos de cultura também a quererem, enfim, apresentar aquilo que apresentam, aquilo que produzem, né? Estou aqui cuidando para não deixar os microfones também abrirem. E qual o tamanho da economia viva no Brasil? A ideia de retomar o conceito da economia viva, né, que já em algum momento na história da política se usou bastante, mas que ultimamente não tem sido muito retomado, e a gente fez essa proposta para a SCDC retomar isso também como uma ação estratégica e que mereça aí, né, algum incentivo específico. Vamos ver. Então, passamos, por favor. Aqui a ideia é que a gente não fique, o que a gente queria evitar, gente, é que ficasse aquela coisa assim, tipo, uma campanha para preencher um formulário, uma campanha de diagnóstico da dimensão econômica da rede Cultura Viva. Isso não convida ninguém a responder, né? Eu aqui sou grata que estimulou vocês a participarem desse processo e a debaterem, mas assim, a gente sabe que não é assim que a gente vai ganhar o coração de uma rede de 7 mil pontos de cultura, né? Então, a ideia é um pouco que a gente estimule as pessoas não só a preencherem o formulário, né, mas a também refletirem sobre a sua própria realidade econômica, a dimensão econômica daquilo que fazem, de diferentes maneiras. Então, compartilhe sua realidade econômica com a Rede Cultura Viva, vamos construir juntos o retrato da economia viva no Brasil, contribua com o mapeamento da economia viva, receba o retrato completo da rede. Mostrar sua realidade é fortalecer a rede, vamos juntos, participe do mapeamento e faça parte do retrato da economia viva. Então, são algumas ideias, né, de chamariz, digamos assim, de chamada, de convocatória, de convite, para que os pontos e para que os ponteiros, as ponteiras respondam. Isso aqui não está fechado, tá, gente? São ideias, são propostas, a gente quer trazer um pouco a concepção do que foi pensado e do que está sendo desenhado, mas ainda a gente não tem isso nem já traduzido num material, numa peça gráfica ainda. A gente fez uma apresentação para a SCDC e agora a gente quer dialogar com vocês, reunir ideias, sugestões, críticas, comentários, sempre bem-vindos. Vamos então para o próximo, por favor. Aqui como mensagens chaves da campanha, mostre a força da sua cultura na economia do Brasil, participar é fortalecer, a rede que se conhece se fortalece, a sua produção movimenta mais do que você imagina. Então, um pouco essa ideia de que a gente tem, né, uma economia por trás desse trabalho dos pontos de cultura, que muitas vezes não é visibilizada, não é valorizada, inclusive, e nem dinamizada. Então, a ideia um pouco é essa, que a gente possa ter conhecimento, sair dessa invisibilidade, ou seja, né, que a gente possa ter dados, ter evidências, para que então essa promoção efetivamente aconteça. Os canais de comunicação, né, que estão sendo pensados são as redes sociais, com ênfase no Instagram, o YouTube, e-mail, também algumas mídias offline, que são mídias de
seja de pontos de cultura, seja de o próprio Canal Brasil, enfim, algumas redes, meios de comunicação contra-hegemônicos, né, digamos assim, que estão alinhados com a pauta da cultura, com a pauta dos pontos de cultura e da cultura viva. Então a ideia é que a gente também possa colocar alguns conteúdos nessas mídias para difundir a campanha e estimular que os pontos de cultura respondam ao formulário. E aí eu volto a dizer que aqui não é só responder ao formulário, porque o próprio processo a questão de responder ao formulário, o formulário ele é um convite para uma reflexão. Ele não é um formulário que a gente senta e responde de uma vez. Isso é, inclusive, o principal complicador da gente alcançar a nossa amostra. O formulário não é uma enquete, né? Ele é um convite a uma reflexão. Ele requer uma reflexão. Não é uma coisa de pegar um balanço econômico ali, chamar o contador e falar, responde aí, transfere os dados do teu relatório anual para o que eles estão pedindo. Não tem nada a ver. A gente quer justamente que os pontos e os pontões também tenham uma oportunidade de refletir sobre a economia que eles mobilizam, que vocês mobilizam. E refletir, inclusive, e olhar para dentro, e, poxa, como é que é o trabalho voluntário aqui dentro? Que peso que o trabalho voluntário tem dentro daquilo que a gente faz, por exemplo? Porque isso é economia, o trabalho voluntário, só que não é quantificado, a gente não tem esse retrato. Né? Então, poder também identificar o peso de algumas ações específicas que os pontos de cultura fazem, como a gente já falou, de apoiar empreendimentos para participarem de redes, de feiras, essas ações que fazem na comunidade. Isso muitas vezes é valorizado na cultura viva, mas não na sua perspectiva econômica. Né? Então, a ideia é que a gente possa também refletir juntos sobre isso e visibilizar isso, ter dados sobre isso para poder subsidiar. E aí, quando a gente fala de subsidiar o Ministério, não é só o Ministério, a gente vai estar subsidiando também outros interessados, talvez, por exemplo, governos estaduais que queiram desenvolver uma ação específica, um edital da PNAB, por exemplo, específico para o Estado, e aí já tem esse retrato de onde estão as potencialidades e as lacunas, é uma ferramenta para a Rede Cultura Viva poder também pressionar e conceber conjuntamente algum edital específico para circulação, por exemplo, de produtos, de serviços, para criação de circuitos de espetáculos, por exemplo, ou redes de trocas mesmo, que a gente tem uma das perguntas lá específicas para quais são os produtos e serviços, né, para a gente poder ter um cardápio de produtos e serviços predominantes, prioritários dos pontos de cultura. Então, um pouco é isso, né, que a gente tenha como mensagem-chave da campanha também essa perspectiva de visibilizar, né, essa economia e poder estimulá-la, fomentá-la. Vamos então para o próximo agora sim, por favor. Aqui a gente tem um cronograma de algumas propostas de datas para lançar algumas desses cards, desses materiais, né? A princípio é uma primeira proposta para a gente pensar juntos aqui, mas a gente está prevendo que a gente consiga lançar a campanha no dia 16 de junho. A gente está correndo para isso, né? Espero que eu digo lançar a campanha e o formulário e tudo já está no ar para a gente poder fazer o lançamento do processo, né? Então, você sabia que seu ponto movimento economia seria uma primeira chamada, depois qual o tamanho da economia viva no Brasil e meu ponto movimento, qual o tamanho da economia viva no Brasil, conheça iniciativas que geram trabalho e renda para os seus territórios. A ideia é que a gente também tenha, nesse momento, um convite para os pontos e pontões que tiverem interesse em gravar um vídeo. Tipo assim, meu ponto movimenta uma ação na comunidade junto com, sei lá, grupos de dança que se apresentam, ou que circulam, enfim. E aí pode contar aquilo que o ponto movimenta, qual é a rede que o ponto movimenta, quais são as ações
econômicas, sociais e culturais que o ponto realiza, e aí possa contribuir engajando mesmo a hashtag com um material, um vídeo, alguma coisa que tenha interesse de contar um pouco essa experiência do que o ponto movimenta, né? E, por fim, a gente previu aqui, isso seria como pré-campanha, né? E o lançamento do formulário no dia 20. Se a gente conseguir antes, ótimo, mas aí entre o 16 e o 20 a gente conseguir já tá com tudo disponível. 23, isso foi atualizado, 23/6 o formulário no ar. Isso aqui muda todo dia, eu espero que não atrase disso, até porque a gente tem São João, né? E aí, lançar isso no São João é bem complexo, na verdade, mas enfim, seria esse mês ainda, né? E aí a gente teria contar com algum depoimento de algum ponto, né? Usando a hashtag, também falando como é que o ponto movimenta a economia. A gente teria um FAQ, né, de perguntas e respostas a partir das dúvidas que a gente começa a receber, e aí também é algo que os pontões podem contribuir também, eventualmente, ao divulgar o formulário e tudo, pode também encontrar perguntas e podem compartilhar com a gente essas questões. E também, no dia 26, a ideia é que a gente possa ter um momento, né, uma espécie de uma live, um encontro explicando as sessões do diagnóstico, alguma sessão específica, porque o diagnóstico ele é composto por várias sessões, né, são 5 sessões, a gente pensou em fazer encontros voltados por sessão. Então, a sessão de identificação é simples, mas tem a sessão, por exemplo, acesso a recursos, em que a gente fala do acesso a recursos públicos, privados e tudo mais, e aí a gente poderia entrar um pouco discutindo cada sessão, né, seria um pouco essa linha. E aí, vamos ver como é que segue, por favor. Luana, só posso complementar? Porque se vocês consolidaram ontem, eu até me surpreendi aqui com uma data, mas está tudo certo, vamos lá. Bom dia, gente. Prazer, sou Matheus Estrela. É só para reforçar que essa campanha, a maioria das ações, elas vão ser feitas nas redes sociais. Então, a gente também pede o engajamento de vocês. Se vocês repararem aqui no dia 19, tem uma hashtag que a gente vai subir, Meu Ponto Movimenta, e a partir do momento que também vocês se sentirem disponíveis, né, e se tirar a vontade de gravar o vídeo com base nessa dimensão econômica, com base no diagnóstico da dimensão econômica, para a gente movimentar essa rede também nas redes sociais, fiquem muito bem-vindos para a gente também fazer essa collab junto com o consórcio, né, dentro do Instagram do consórcio. E aí, a gente também está aberto para que vocês também falem também, deem opções para a gente como a gente também consegue fazer essa campanha, como é que vocês também podem interagir com a gente nas redes sociais, ou fora das redes sociais, como é que a gente também pode fazer para movimentar a rede para que o máximo de pessoas consigam preencher esse formulário, né? E que a campanha também seja bem sucedida. Volto só a reafirmar que a maioria das ações vão ser nas redes sociais, porque a gente acredita, né, que a maior parte das pessoas estão nas redes e eu tenho um contato mais fácil, né, de pulverizar, né, as informações. É isso. Matheus, Fabiana. Ali no dia 24 fala em depoimento de um ponto. Não é disso que tu está falando. Tu tá falando depois que esse ponto foi escolhido, entrar o depoimento dele, aí a gente entra na hashtag fazendo também isso. Exato. Dia 24 seria o recebimento da gente, se vocês quiserem mandar para a gente, desses vídeos e a gente subir junto com a hashtag. Mas se vocês quiserem também subir a hashtag também junto no stories do ponto de vocês, para movimentar essa rede, pode subir. Tá, então 24 não é um ponto, é os pontos que enviarem. Os pontos que Entendi. quiserem enviar. Isso, e a gente também conta com como a Estrela falou, a questão das redes sociais, sim, com certeza, mas também, por exemplo, os pontões que estão ainda desenvolvendo ações, tem alguns que já estão encerrando, mas tem outros que não, em que medida também que vocês podem incorporar, quando vocês estiverem fazendo as ações, circulando, enfim, divulgando outras ações de vocês também, né, um convite para que vocês também se sintam parte desse processo, para também levar a voz do diagnóstico para que pontos possam conhecer, se interessar e entrar para responder.
Então, que isso também, de alguma maneira, seja incorporado na medida do possível e do interesse de vocês nas agendas que vocês já fazem, né, nos encontros e tal. É algo que vai ter o material disponível, vai ter, os dados vão estar no painel ali, vocês vão poder, tipo, mostrar, ó, aqui no estado a gente teve tantas respostas, tá aparecendo isso, vocês já vão ter, assim, em tempo real essa atualização. E isso acho que ajuda também a que as pessoas possam se ver ali, se estimularem a preencher, enfim, de alguma forma, terem interesse em somar, né, nessa ação. Então, bom, basicamente é isso, eu não sei como é que segue, por gentileza, é isso. Do que a gente está vendo de cronograma é isso, a gente, basicamente, assim, se a gente eventualmente precisar ajustar uma data ou outra, vai ser a partir do lançamento, ou seja, tendo o material pronto, aí a gente espera não mexer mais nas datas, porque aí a gente já está com tudo, com o material de campanha elaborado, com o formulário disponível, com o dashboard, que é o painel das respostas já sincronizadas e já bonitinho, disponível para poder ver as inscrições, né, os dados. Então, a partir do momento que a gente tiver tudo isso, que a gente espera aí que vai ser por volta do dia 20, mas a gente calcula que a gente tem aí 2 semanas para finalizar esse trabalho, aí a gente consegue reforçar, né, com esse material disponível a gente consegue reforçar e ter um cronograma aí consolidado que não se altere, né, que a gente possa ter isso fechado. A gente tem uma previsão de 2 meses para preenchimento, tá? Então, assim, vamos supor, se a gente consegue lançar no dia 16 ou no dia 20, como está sendo desenhado, a gente teria até o dia 20 de agosto para os pontos e pontões preencherem. A gente tem muito pouca margem de prorrogar, né? Isso desde já eu digo, assim, porque se a gente prorrogar, a gente quer concluir, a gente precisa concluir esses dados até o final do ano, né? Para ter um panorama e poder apresentar isso no relatório final do TED e tudo mais. Então, assim, a gente não tem muito como passar, né, de agosto. Então, realmente, mas a gente sabe que também junho não é um período tão fácil, principalmente no Nordeste, a gente tem todas as festas juninas que não estimulam tanto, né, um trabalho online no computador, tá todo mundo mais offline, ainda bem, né, graças a Deus e a São João e a São Pedro, mas a gente não tem a gente sabe que no período de junho não é um período tão fácil e tão bom para mobilizar, e julho também, né, tem férias também enfim, né, escolares, e então muita gente também se afasta um pouco das atividades mais corriqueiras, enfim. Então a gente sabe que não é um período dos mais favoráveis, a gente tem noção disso, mas mesmo assim a gente trabalha aí com um cenário ainda de agosto, né, então no limite teríamos agosto aí como força total para tentar mobilizar o máximo da rede, né, então, bom, basicamente seria isso em termos do que a gente tem para apresentar. A gente espera em breve já mandar para vocês também o link, tudo do formulário. A gente vai precisar muito contar com voluntárias e voluntários dos pontões para responderem o formulário numa fase de lançar mesmo a campanha. A gente gostaria de contar com alguns de vocês, com quem tiver interesse, de entrar no formulário, responder, e já pode ser, inclusive, a resposta, não precisa ser uma fase de teste no sentido de colocar lá só teste, não, a ideia é que a gente faça realmente uma experiência de preenchimento, e que vocês possam também dizer, olha, isso aqui não funcionou, isso aqui não tá bom, ou isso aqui o que tá tranquilo, ou deu um bug aqui, ou deu uma coisa ali, a gente vai fazer isso também, né, mas sem dúvida a rede de pontões é fundamental para nos ajudar nisso. Então, desde já a gente deixa esse convite, esse pedido, inclusive, de colaboração, quem puder somar nisso, para a gente vai ser bem útil e para que a gente também saiba que tenha sucesso, né? Digamos, que dê tudo certo depois, que a gente não coloque no ar um formulário
que eventualmente vai precisar de algum ajuste. E o ajuste pode ser até algo que não é um problema, ou seja, não precisa ser só um bug, mas é do tipo, olha, a gente viu aqui que essa pergunta está um pouco confusa, a gente pensou numa reformulação dela, tá tudo bem, a gente pode reformular. Nessa fase de pré-teste está tudo certo, fazer um ajustezinho, mudar, não tem problema. Depois que a coisa entrou já para geral, aí é mais difícil. Aí a gente não vai conseguir ficar mudando muita coisa, mas enquanto ele está sendo formatado, né, ainda nessa fase de pré-teste, tá tranquilo para a gente fazer esses ajustes. Então, seria uma maneira de contribuir bastante efetiva, né, com o processo, quem puder. E a gente pode estabelecer isso também com prazo e tudo e combinar com vocês. Mas antes de também sair fazendo um monte de proposta e de convites e de pedidos, a gente quer também, fundamentalmente, ouvir vocês para ver, primeiro, o que vocês acharam da campanha, se ela ressoa, quais são as questões e contribuições que vocês tenham, porque também são bem-vindas. A gente está nessa fase de construção da campanha, né? Como eu falei, ainda tem identidade visual, os motes todos ainda estão em finalização, em elaboração, então fiquem à vontade de sugerir. Então, além do que acharam da campanha, também como é que vocês veem dentro do cronograma de vocês, do momento que o pontão está, das ações que vocês têm previstas, da disponibilidade que vocês têm, do interesse, como é que vocês veem que vocês podem colaborar. E aí sugerir, propor, enfim, isso para a gente vai ser muito bom, e a partir disso a gente construir, então, esse cronograma e esse plano de ações conjuntas aí para colocar o diagnóstico na rede. Bom, da minha parte é isso, queria ouvir vocês. Quem gostaria de começar, por gentileza? E eu agradeço a atenção. Bom, parabéns pelo trabalho, acho que está uma ótima campanha e eu posso também fazer parte aí de preencher, né, antes um pouco para ver que aqui no Mato Grosso do Sul a gente precisa muito desse trabalho para conscientização das pessoas, né, do valor econômico, principalmente da cultura como um todo, que a gente está no estado agro. E a gente está precisando muito inclusive, desse olhar da parte deles, né? Eu fiz parte de alguns eventos aqui e o tempo todo a gente está tendo que falar e refalar de que somos economia. Então, acho que é um ponto primordial até para a nossa futura captação de recursos, né? A constante captação de recursos. Então, quando a gente fez um levantamento do Instituto Moinho Cultural, com essa avaliação de impacto social, com esse ROI, foi que a gente começou a trazer alguns olhares, entendeu? Então, a gente começar a refazer, e sempre estar reavaliando e relembrando do nosso ponto da parte econômica é algo incrível e necessário para a nossa sobrevivência e sustentabilidade. Eu acho que está tudo intrínseco, né? Algumas pessoas falaram ali no começo de outros olhares, mas eu vejo que tudo é economia e a gente precisa, a partir disso, sim, aí sim, buscar esses encontros, essas trocas, esses intercâmbios e essa retroalimentação interna. Mas a retroalimentação interna vai acontecer a partir de uma alimentação externa, né? Que a gente não é o tempo todo vinculado ao governo, né? O tempo todo a gente está buscando parceiros, né? Voluntários, inclusive, e tudo mais. Então, acho super importante, eu acho que está no caminho certo, gostei do que foi apresentado. Corumbá vive muito fortemente o São João, então me preocupa mesmo, de verdade, essa data do São João, porque eu rodar uma pesquisa nessa data, principalmente na minha cidade, ou no meu estado, não é tão forte, mas na minha cidade, o banho de São João é patrimônio imaterial. Então, nós mesmos ficamos muito focados nisso. Nós mesmos estamos totalmente envolvidos nesse momento que é um patrimônio imaterial e temos 450 participantes aqui, está todo mundo vivenciando esse momento. Então, se pudesse ser pensada essa data, repensada essa data, ou pelo menos ampliado, né? Assim, começa-se aqui e vai até lá, para não fechar tudo em junho, né? Eu acho que a gente ganha tempo também com relação a São João, né?
porque a gente vive isso. Mas está ótimo, acho que estou louca para ver já esse resultado e saber como que a gente sistematiza isso para utilizar na nossa apresentação e de captação de recursos. Obrigada. Poxa, Márcia, muito, muito grata pelas suas palavras, pela disponibilidade, pela colaboração, vai ser ótimo. Acho que você tem toda a razão em relação ao São João mesmo, vamos rever, sim. É, a gente já vai apresentar, então, vamos ouvir, né, fazer essa rodada e tudo, mas a ideia, então, é que a gente depois daqui relabore um pouquinho essas datas e apresente para vocês, inclusive com as propostas também que vocês tiverem aí. Se vocês tiverem datas também que vocês digam, poxa, pra gente tal dia é um evento importante, a gente gostaria de ter, sei lá, algum material específico, alguma participação, a gente bota também na agenda e vamos juntas, tá bem? Mas muito grata aí pelas considerações, ótimo. Vamos contar com vocês, sim. Mais alguém, gente? Eu vi que Yara colocou no chat que topa preencher, né? Fazer essa fase aí de pré-teste. A gente agradece. Vamos mandar para você então, Yara. Obrigada. Se você não deixa de preencher também a ficha de inscrição, caso você não tenha feito, para a gente ter teu e-mail bonitinho e a gente entra em contato, tá? Mas fique à vontade. Obrigada. Eu que Obrigada e agradeço. saudações. Saudações culturais. Saudações. Obrigada. Obrigada a você, muito bom. Legal, Yara. E Giovan também aqui abriu o microfone, né, Giovan? Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Isso, Luana. Bom dia mais uma vez a todos e a todas. Aqui fala o Giovan do Espírito Santo, Pontão Cultura Viva em Movimento. Então, Luana, no entendimento, né, da dimensão econômica, seria um diagnóstico da cultura viva de valores intangíveis, né? E esse é o entendimento. Mas aí, dentro da tua fala, você já traz aí uma questão que nós aqui no Espírito Santo estamos aqui um trabalho muito bacana, pedimos até um termo aditivo de prazo para atender aonde a gente não atendeu, mesmo sem recurso, que já foram, né, e fazer esse esforço. Mas aí você cita na questão até mesmo econômica, né, que aí é buscar junto ao Estado, ao município, a questão do PNAB, né? Isso é preocupante, viu, Luana? Eu não sei como é que foram em outros estados, mas a nossa realidade aqui, que o PNAB municipal, estadual, não cumpriu, né? Dentro do que diz, né, a portaria 80, né, o investimento na cultura viva. Então, a gente teve essa situação e a gente espera que agora, no segundo momento, a gente não passa por isso. E não vou citar, aqui são muitos casos, né? E são casos aqui que é de assim, gritante mesmo, entendeu? De o município ter um chamamento e não apontar, não aparecer ponto de cultura, entendeu? Dentro desse chamamento. Não aparecer povos tradicionais, cultura viva mesmo, a cultura popular tradicional, você entendeu? Reconhecimento de comunidades que não são povos tradicionais e de grupos culturais que não é cultura popular, enfim, são gritantes. Mas é isso que traz essa provocação dentro desse diagnóstico da economia da cultura, onde vamos estar apresentando, né, dentro desses relatórios, o que fazemos, né, paralelo do que entra economicamente financeiro e não ao exemplo dos voluntariados, como você disse, algumas ações paralelas, enfim. Mas o que nos preocupa é que ninguém trabalha sem dinheiro, ninguém trabalha sem recursos. Esse diagnóstico é muito bom, que eu acho que aí na nossa contribuição aí de encaminhamento, trazer, viu, Luana, o que a gente trabalha, o intangível, que não é econômico, o que falta, o que está pecando, o que pecou até o PNAB, nisso daí que eu acho que vão aparecer muitas questões aí, e eu acho que é o diagnóstico para sinalizar o Ministério da Cultura em algumas providências,
Eu acho que é a nossa contribuição no território, aproveitando o consórcio, que vem desde o início nessa construção, que eu acho que é o elo de ligação para a gente fazer uma construção mais transparente, mais objetiva e que atenda realmente os objetivos do PNAB junto à Cultura Viva. Isso eu acho que vai refletir muito, vai trazer muito no encontro da TEIA, né? E nós, o Espírito Santo, como Estado aqui que vai hospedar, né, que vai sediar a TEIA Nacional, nós já vamos, desde já, estar trabalhando várias questões aqui paralelas, junto tanto à municipalidade, Estado e governo federal. Mas é isso a nossa contribuição aí, viu? E vamos que vamos aí tocar essa proposta, nessa provocação, que eu acho que é muito importante. Obrigado. Nós que agradecemos, ótimas colocações. Eu me surpreende, né, saber que justamente o Espírito Santo não cumpriu, né, com a obrigatoriedade aí da PNCV, tá dentro da PNAB, mas eu acho que é isso, o próprio exemplo dos outros estados e a pressão, né, e aí entra o papel, inclusive, dos pontos e pontões de cultura, né, de fazer essa pressão mesmo para que isso não se repita aí nos próximos editais e, bom, espero que esse diagnóstico de alguma maneira contribua, sim, e muito grata aí por contribuir, por colaborar com esse processo. Gilvan, muito bom. Luana? Vamos lá. Eu me surpreendi, Gilvan, com o que tu disse, porque o secretário de Cultura estava lá no México, no congresso, né, no seminário. Me surpreendi. Mas eu pedi para falar. Nós podemos, Luana, contribuir aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem o Comitê Cultura Viva constituído do Estado. Nós podemos levar a campanha até o comitê e sugerir que o comitê se engaje também nisso. Ontem nós tivemos a nossa reunião da rede Porto Alegre dos Pontos de Cultura, e as nossas reuniões normalmente têm tido uma média de 40 pontos de cultura. Nossas reuniões sempre são na primeira terça-feira do mês. Então, nós podemos também, o Pontão Hip Hop, fazer uma apresentação, se vocês nos mandarem material, para a rede Porto Alegre. Então, podemos contribuir dessa forma também. Isso. Excelente, ótimo. Nossa, super, super importante essa apresentação para a rede aí do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Agradeço muito. Vamos sim, vamos. Primeira terça-feira do mês, né? Então a gente está falando aí no caso de julho, né? Se desse mês já foi, a gente está falando no dia justamente a 1º de julho, né? Ótimo. A gente até lá vai ter os materiais, a gente faz contato com vocês para contar aí com essa contribuição enorme. Muito, muito grata, viu? Luana, e se interessar vocês também, nós vamos fazer o lançamento da nossa campanha do Pontão no Rio de Janeiro, em agosto, que é das nossas sedes do Pontão, né? Em agosto, num evento de rua que durante o dia vai ter oficinas e formações. Então, se vocês quiserem, aí a Yara está aí, né? Fazer chamamento para os pontos de cultura do Rio e usar o espaço do evento do Pontão Hip Hop para fazer preenchimento ou apresentar a campanha, também está à disposição. Ótimo, gente, excelente. Vamos nessa, vai ser muito útil, muito bom. Aí ampliando as fronteiras. Valeu, Fernanda, valeu, Yara. Muito bom, muito grata. Tu está me chamando de Fernanda desde que começou essa reunião. Gente. Desculpa, Fabiana. Eu tô realmente aqui
trocando tudo. Perdão, tô até envergonhada, porque eu sei que eu tô errando, agora você fala, eu já cito pior, mas vou corrigir, ficar mais atenta a esses. Tô trocando, tô meio disléxica, peço perdão. Mas vamos lá, a gente está com 2 inscrições até o momento, a Batiba e Sofia Tapajós. Então, vou pedir então para a Batiba fazer suas contribuições. Muito grata. Bom dia a todos, a todas. Tudo bem, pessoal? Então, eu acho que a campanha é muito importante, esse debate da questão da economia viva e criativa. Só que eu acho que na campanha a gente precisa trabalhar ela com olhar, uma linguagem mais popular. Vou dar um exemplo. Eu estou até com a sala de uma grande mestra aqui na sala que está comigo, a Cris, a banda de Congo São Benedito da Barra do Riacho, da Vila do Riacho, que é centenária. Eles não se vê que são produtores de economia. Eles não entendem que eles geram emprego, gera renda para aquela comunidade e muda aquela realidade. Então, eu acho que na campanha, quando o Ministério falar dessa linguagem, possa trabalhar a primeira conscientização deles, que eles são importantes para a economia da cultura, que eles gerem emprego. Então, a gente precisa ter esse olhar nessa campanha. A segunda coisa que eu estou como sugestão, também aqui nessa campanha junto com o Ministério, que a gente possa também chamar os pontos e pontões de cultura que foram selecionados, que estão sendo reconhecidos como pontos nos estados, nos editais da PNAB. A gente sabe que aqui no estado nós temos o Pontão Rema, que é referencial do Ministério, mas tem outros pontos também que serão referência agora. Essa é uma da sugestão. E uma outra sugestão também que eu dou mês de junho, como vocês falaram, mês de São João, mês complicado, né, que a gente pudesse conhecer essa campanha em julho, esse mapeamento, na primeira semana de julho, que as festas nas regiões do Nordeste vai reduzindo, no Espírito Santo também, que pudesse começar em julho, esse mapeamento. Seria uma das sugestões. Nossa, super importante que você traz. A gente tinha esse interesse, essa preocupação mesmo de que seja algo, a campanha realmente mobilize a partir de gerar uma identificação, de gerar um reconhecimento, né? De, poxa, nós fazemos parte disso, a gente movimenta, né? Um monte de coisa que é economia também, mas realmente precisamos aí aprimorar um pouco para que tenha esse papel de conscientização, como você coloca. Então vamos atentar para isso, muito grata. E sim, vamos trabalhar então com o prazo pós São João, acho que faz sentido sim. A gente pode ficar até o final desse mês nesse trabalho de fazer os pré-testes, de deixar tudo organizadinho e começar pós as festas, né? Vou levar isso para a reunião do consórcio hoje à tarde, a gente faz essas ponderações, mas muito, muito grata. Sobre a questão de envolver os pontos de cultura da PNAB, sim, a gente pretende na mostra envolver os pontos de cultura da PNAB, sim. A ideia não é ficar apenas nos pontos de cultura que já são integrantes da rede historicamente ou que estão dentro da rede de pontões. A gente espera que esses pontos de cultura respondam, participem, mas que a gente também possa ter um retrato atualizado da Rede Cultura Viva envolvendo pontos de cultura que estão começando mesmo, que estão agora entrando nessa rede. Muito bem, obrigada, Bá. E Sofia, por gentileza. Ligando aqui. Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu vim trazer, na verdade, uma questão, se eu peço desculpa se ela foi falada e eu perdi, ou se eu estou me adiantando um pouco, que é justamente como que os resultados, né, vão ser comunicados para as organizações, para os pontos e pontões que participaram, né, que vão responder, que, enfim, vão entrar em contato. Entendi que vai ter, desculpa, essa planilha sendo alimentada, tudo, mas se tem alguma preocupação em termos da comunicação, das redes de estudos, de focar no, olha, esses dados que vocês estão cedendo, né, que vocês estão respondendo, eles estão sendo usados dessa forma, eles são esses, as outras pessoas responderam assim, e não ficar uma coisa meio encerrada em si mesmo, que ok, conseguimos esses dados, passamos para o MINC e acabou por ali. Então, um pouco como está essa preocupação na disseminação dos resultados, mesmo tanto conforme esse diagnóstico for sendo realizado, mas depois também da análise dos dados, etc.
Legal, ótima preocupação. A gente também tem essa preocupação, a gente falou disso em outros encontros, mas não tem nenhum problema de repetir. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai disponibilizar os dados em tempo real, não os dados sensíveis, volto a dizer, então não vai ter dado de CPF, de endereço, de e-mail, de rede social, nada disso, mas, por exemplo, quantos pontos responderam por estado, aí alguns dados já sistematizados desses estados, então você vai poder fazer nesse painel, fazer um recorte pelo teu estado, ou geral, nacional, ou por região, e aí poder ter esse panorama das respostas em tempo real nesse painel, né, que a gente chama de dashboard, né, que é um painel que vão ter os gráficos sendo alimentados a partir do que entra dos formulários. Então, isso vai ficar público, aberto, gratuito, todo mundo vai poder acessar, não tem nenhum problema. Ao longo da execução do próprio diagnóstico. Por isso que a gente, inclusive, tem demorado mais para terminar todo esse processo, porque a gente está querendo garantir que essa ferramenta funcione, que seja atualizada em tempo real e tudo. O preenchimento do formulário pelos pontos, ele vai ter autossalvamento, porque ele não é um formulário que você senta, deu 10 minutos e você termina de preencher, né? Ele é um formulário que requer, como eu falei, às vezes requerer até uma reunião, para refletir, se não for uma pessoa só respondendo, se precisar avaliar coisas, se precisar ver qual que é a resposta mais estratégica ou que tem maior consenso. A gente até espera que gere esse processo de reflexão interna no ponto. A gente sabe que alguns vão ter, outros não, mas enfim, não é um formulário que sentou, deu 5 minutos, terminou, nem 10 minutos. Ele é um formulário cansativo, longo, exaustivo. Esse é o nosso principal contra do processo, mas também como fazer uma pesquisa complexa, aprofundada, sem demandar, né, um tempo e uma reflexão para poder ter as respostas. Mas para isso o formulário ele tem o autossalvamento, então as pessoas não vão precisar preencher tudo de uma vez, vai ficar preenchido, você pode voltar nele depois. A gente também vai disponibilizar a relação toda das perguntas do formulário offline, tipo um arquivo, um PDF, com todas as perguntas que vocês podem ir de alguma maneira ensaiando, trabalhando, discutindo e elaborando as respostas. No pós, terminou, fechou. A gente já tem o painel de dados preenchido, encerramos o processo de... Deixa eu só fechar a janela aqui que agora começou uma chuva forte. Desculpem, mas aí encerrou o processo, aí a gente vai ter além de vocês continuarem com acesso ao painel e tudo, a gente vai fazer um boletim, né? A gente tem feito alguns boletins, a gente já lançou 2 boletins vivos, né? Que são aquele, vocês devem lembrar, o segundo foi feito inclusive por nós, pela equipe da UFBA, com os dados do edital dos pontões, que a gente apresentou, alguns gráficos e tudo. A ideia é que isso gere também um boletim e que gere também um relatório em que a gente possa ter um pouco mais ser um relatório mais analítico, porque o boletim ele traz dados de processo de pesquisa, ele não traz dados necessariamente consolidados ou com muita análise, né? Ele é um boletim mais fácil de divulgar, de pulverizar, de difundir, mas a ideia é que também, além disso, acompanhe um relatório final, por isso que a gente também tem um prazo que a gente vai precisar elaborar esse relatório, com as análises, com os indicadores, né? A relação dos indicadores todos estão lá no projeto que a gente mandou para vocês, então a gente quer fazer uma reflexão a partir desses indicadores e tudo mais. Isso é o que a gente consegue nesse prazo, né, desse ano apresentar. O que pode vir a ser isso como potencial de pesquisa é muito maior do que isso. Então, por exemplo, talvez tenha algum estado que tenha interesse em aprofundar, em fazer mais respostas do que está na meta, de amostra, ou até ter algumas perguntas mais qualitativas, porque a gente, se vocês olharem o formulário, não tem muitas perguntas abertas, né, até para poder ser viável a resposta. Se a gente fizesse um monte de pergunta aberta, aí que não ia fechar nunca esse formulário. Então, mas a gente sabe que ele não é exaustivo, por mais que ele seja enorme, assim, exaustivo no sentido, ele é exaustivo no sentido de que ele é longo, mas ele não é exaustivo no sentido de que ele dá conta de tudo, né? Então, para que a gente possa, eventualmente, até aprofundar algumas questões, isso é algo para ser pensado mais para frente. Então, o desdobramento desse diagnóstico não está desenhado, a gente não tem, por exemplo, um aditivo com a ECDC para dar continuidade a um processo mais qualitativo de elaboração de análise de novas perguntas ou de elaboração de um formulário mais qualitativo.
ou de fazer grupos focais, por exemplo. Mas nada impede que isso aconteça, desde que a gente some esforços, de repente consiga algum recurso, haja alguém que tenha interesse em algum estado de aprofundar. Da nossa parte, a gente fica à disposição de entrar com um ano que vem com uma análise mais qualitativa a partir de algumas evidências que vão aparecer nessa primeira fase, né? Nesse primeiro momento do diagnóstico. A gente acredita que ele vai dar muito material para um aprofundamento, mas a gente não tem previsto isso por enquanto. Mas estamos abertos a sugestões, propostas, parcerias e pensar juntos como fazer isso, se houver interesse. Tá bem? Mas obrigada, acho que respondi, né? Pronto, valeu. E também é isso, a gente convida vocês a fazerem conosco análises, ou seja, quem quiser, se tiver pontão que está afim de, vamos se debruçar mais sobre esses dados aqui do nosso estado, por exemplo, ou vamos escrever um artigo para o seminário da Casa Rui, analisando tal coisa, vamos, da nossa parte a gente topa, vamos fazer algum material de difusão mais visualmente, mais bonito, mais gráfico, assim, também a gente, da nossa parte, os dados estão aí, a gente pode pensar juntos o que usar e o que colocar. Estamos abertos, mas é isso. Até quando que a previsão para estar tudo pronto? Já tem alguma previsão? Assim que vocês visualizem? Para estar tudo no que você diz? Respondido, assim, os questionários. Respondido, a gente tem um prazo de 2 meses aberto o formulário, então se a gente... Inicialmente, topicamente, a gente estava pensando em lançar no dia 16, aí eu vi que passou para 20, mas enfim, seria final desse mês agora, considerando as ponderações de vocês, a gente teria julho e agosto inteiro para respostas. A gente teria a finalização dos preenchimentos final de agosto e uma primeira parcial, a gente conseguiria ter uma primeira parcial de análise e dos dados e tal 1 mês depois, né? A gente calcula 1 mês depois. Então, final de setembro, a gente poderia já ter um panorama já mais analítico, com alguns indicadores e tudo mais, a princípio. E aí a ideia é que a gente possa depois ter uma versão final disso no final do ano, lá por final de outubro, novembro, para lançar, inclusive... Qual seria o quantitativo mínimo, assim, de uma amostragem que desse para já fazer uma análise com mais segurança, né? Isso, o mínimo por estado, a gente até colocou lá no projeto, tem lá por estado uma amostra, né, que a gente calcula que cada estado poderia também abarcar, né, poderia dar conta, e com isso a gente poderia ter uma análise. Agora, o mínimo dos mínimos... o que vai nos dizer é o que a realidade mostrar, entendeu? A gente acha que aquela amostra que a gente estabeleceu, que ela é calculada regionalmente, né? Então a gente partiu dessa análise primeiro regional, quantos pontões tem na região e o que cada pontão no estado representa proporcionalmente, né, para aquela região, e a partir disso fez o cálculo da amostra regional e desdobrou isso para cada estado. A gente considera isso o mínimo, né, para a gente poder ter essa amostra. Agora, pode ser que a gente tenha menos do que isso e isso não comprometa a pesquisa. A gente vai trabalhar com o que a gente tiver. Inicialmente, a gente pensou que o mínimo dos mínimos seria ter a rede dos pontões toda preenchida, que é um total de 329 pontos, ou seja, os 42 pontões e seus comitês gestores. E nisso a gente chega em mais de 300 pontos, que é em termos quantitativos, é uma amostra representativa até, né? Tem seu valor. Contudo, a gente também fez essas ponderações nos encontros anteriores, e vocês fizeram essas ponderações, de que é uma amostra viciada, não é uma amostra representativa da diversidade de pontos de cultura, especialmente como que foi colocado aqui, por exemplo, o Giovanni trouxe a questão de envolver os novos pontos da PNAB, né, um contingente que entrou pela PNAB, isso não está dentro desses 329 e a gente acha importante ter. Então, de certa maneira, acho que o mínimo dos mínimos é a gente espera contar com a rede dos pontões preenchida, ou seja, os pontões e seus comitês gestores, porque a gente entende que os comitês gestores são pontos que estão próximos dos pontões, têm reuniões periódicas, estão engajados na rede, estão com ações desenvolvendo ou acabando de desenvolver, mas estão mobilizados, estão ativos, né, estão engajados e tudo.
Então, a gente trabalha com esse cenário, mas a gente considera que, em termos da diversidade, da expressividade da Rede Cultura Viva, a gente precisa ir para além disso. Então, a amostra ela é bem maior do que isso. Né? A gente chega na nossa amostra regional calculada no total de 1.173 pontos. E aí a gente fez um cálculo que conseguiu distribuir isso por estado. Quando você olha por estado, não é tanto, né? E talvez seja possível, talvez não seja, e é isso, a gente vai avaliar conforme o andamento da pesquisa, né? Do andamento das respostas. Por isso que o painel nos ajuda, porque a gente vai ter lá um cenário, deu 2 semanas da campanha, quais estados estão respondendo, quais não estão, o que a gente tem de dado, onde precisa reforçar a mobilização, e aí é dizer que a gente também vai estar com a nossa equipe do consórcio, no caso da UFBA, mobilizando os pontos, a gente vai estar entrando em contato com os pontos. A gente não vai entrar em contato direto com os pontos e os pontos dos comitês gestores, porque a gente vai combinar um pouco isso com vocês, né, para também não ficar todo mundo ligando, mas a gente tem toda uma rede a partir do cadastro de pontos de cultura, que são hoje são 7.000 pontos, mas a gente conseguiu contato de quase uns 5.000 e vai entrar em contato mesmo, vai ser ligar, explicar a importância, tirar dúvida, ajudar a preencher, enfim, tentar ir somando nessa mobilização. A gente vai estar fazendo esse esforço, e na medida do possível também, contando aí com vocês dentro do que tiver ao alcance de vocês. Tá bem? Eu não Sim. sei se tem Vamos lá, alguém. não vou mais errar esse nome. Luana, pensando no que o Abatiba disse, a linguagem é muito importante, porque nós tivemos muitos pontos que entraram agora a partir da PNAB, inclusive pontos representados por CPF. Isso quer dizer que é um grupo embrionário, que está começando. E nós temos usado muito, e a gente tem falado bastante na linguagem simples. As pessoas, quando falam em acessibilidade, pensam em todo Libras, audiodescrição, mas a linguagem simples é o que chega diretamente nas pessoas que não precisam de um outro tipo de acessibilidade a partir de uma deficiência, né? Então, seria muito importante que a gente tivesse esse olhar da linguagem simples, que no formulário está mais parecendo uma linguagem acadêmica, e é o que a gente... que é a linguagem de vocês, mas é uma luta que nós, principalmente no hip-hop, quando começou dentro das universidades a ter esse boom de vamos pesquisar o hip-hop, a gente via que era muito difícil das pessoas entenderem o que estava sendo dito, porque advogados, professores universitários têm uma linguagem sua para o entendimento dentro dos seus grupos. Quando sai dali, essa linguagem ela não é assertiva para o povo, é outra linguagem que se usa. Então, então, nessa linha aí do que o Abatiba disse, seria muito importante ter esse olhar para o formulário, senão nós vamos excluir. Obrigada. Poxa, você tem toda a razão, a gente procurou cuidar isso, a gente também sabe do nosso lugar, né, de fala, que ele não é, talvez como você mesmo usar as suas palavras mais inclusivo possível, então a gente tentou no formulário fazer o máximo explicativo possível, talvez realmente não tenha dado conta, e a gente também tá novamente abertos aí nessa fase de pré-teste, de vocês sugerirem também mudanças. O que eu quero dizer é que a gente tentou, sabe? A gente está atentos a isso e a gente procurou. Era o nosso limite? Sem dúvida. A gente tem esse limite, talvez conseguir fazer isso de uma linguagem ainda mais simples. O caminho que a gente optou foi porque, por exemplo, tem uma pergunta lá que é receita. Não tem, como é que você vai dizer, não tem um sinônimo popular, objetivo,
simples, que comunique. Então, o que a gente fez? Pelo menos a gente não encontrou, né? Se tiver, ótimo, nos digam, mas a gente não encontrou. Então, o que a gente fez? A gente colocou uma descrição embaixo, na legenda, em que dizia como é que calcula a receita, o que é a receita, como é que calcula, entendeu? Explica. Foi a maneira que a gente encontrou nos casos em que realmente nos faltaram palavras melhores. Mas, volto a dizer, é um convite para que todo mundo veja de novo o formulário e faça sugestões de uma linguagem mais simples. A gente vai repassar novamente e tal, vamos fazer isso, mas acho que a gente também tem um limite, né, para isso. Então, talvez a gente não consiga mesmo sozinhos. E aí eu acho que na fase de pré-teste fica esse convite, a gente vai mandar para vocês, vamos dar um prazo para que todo mundo possa, em vez dessa pergunta, nesse termo, usa tal termo, poxa, a gente está super abertos, vamos nessa e vamos melhorar esse instrumento para que ele seja realmente mais acessível. Estamos aí. A gente tá... eu entendo que vocês têm que usar uma linguagem, afinal, é um documento, mas receita é a quantidade de grana que entra, né? Mas você tem que abater a questão dos impostos, então você tem que explicar, entendeu? Não é uma coisa tão evidente assim. Exatamente, não é tão evidente. Não é só a grana que entra, né? A grana que entra menos a questão tributária, enfim. Então, aí a gente foi lá e fez o descritivozinho ali. Mas é isso, realmente, talvez não seja a maneira mais plural, né, e acessível de comunicar. Mas vamos juntos, acho que aí com vários olhos e várias cabeças pensando, a coisa melhora. E é uma sentada rápida que a gente... Porque aí, de repente, é isso, é dar uma olhada e contribuir, talvez depois responder com calma, mas pelo menos olhar e falar, em vez de tal pergunta, tal termo, usa tal outro. Mas para dizer que é isso, a gente está abertos e estamos atentos a isso, a gente vai procurar fazer a questão também da acessibilidade, né, dos dados, de Libras e tudo mais, dos recursos, né, na hora de projetar o dashboard, de que os recursos de acessibilidade estejam garantidos também, para que as pessoas possam ver essas respostas e também o formulário, a gente está cuidando disso também. Então, são cuidados que a gente reconhece a importância e estamos tentando fazer da melhor maneira. Mas vamos juntas aí. Mas obrigada pela contribuição e pela preocupação. E pela parceria, né? A gente está contando muito com vocês desde o início, né? Eu acho que isso é importante reforçar, acho que tá evidente, está nítido, né? De como a gente está querendo fazer também algo que faça sentido para a rede de Pontões. Então, por isso que a gente está fazendo o máximo possível vários encontros, dialogando, contemplando o máximo de contribuições de vocês. E aí, nesse aspecto, é mais um convite. Manuel abriu aqui o microfone. Quer falar, Manuel? Alguém mais? Ninguém levantou a mão, mas fiquem à vontade. Oi, gente, eu vou falar, então. Obrigada. Meu nome é Bárbara, né? Eu sou do Abra Palavra, estou aqui representando o Pontão Abra Palavra. Quando a gente foi fazer a nossa campanha, né, de mapeamento, a gente percebeu essa questão da linguagem como um lugar muito importante para a gente conseguir chegar nas pessoas. Então, a gente percebeu que antes da gente fazer as pessoas preencherem o formulário, a gente precisaria de incentivar elas a perceberem que elas são cultura viva. Então, a gente fez uma campanha que é Ô de Casa, é cultura viva, convidando as pessoas a pensarem sobre isso. Talvez alguma ação desse tipo que as pessoas, antes de preencherem o formulário, tenham compreensão que elas fazem parte de uma economia criativa e o que é isso, faça com que elas se aproximem ainda mais desse formulário, né, e tenham interesse, saiba da importância que é preencher, né, esse formulário. Talvez algo nesse sentido possa ajudar a gente a chegar melhor nas pessoas, né, e trazer mais respostas para essa campanha. Ótimo, legal. Obrigada, Bárbara. Registrado aqui. Vamos quebrar um pouquinho mais a cabeça para fazer com que isso aconteça. Muito bom. É realmente importante e necessário, sem dúvida.
quando a gente pensou, né, quando foi pensado, na verdade, a ideia do Meu Ponto Movimenta foi nessa linha, ou seja, do tipo, poxa, talvez se falar, já colocar uma coisa direto de economia, talvez a pessoa não se identifique tanto, ou não tem essa afinidade direta, mas a ideia de movimentar e perceber depois que, né, tudo aquilo que movimenta, poxa, isso aqui também é economia. E o próprio formulário, de alguma maneira, a gente espera que gere isso. Eu entendo o que vocês estão dizendo, que a pessoa, para preencher, ela tem que, né, se identificar e ter essa consciência, correto. Mas também, ao longo do processo de preenchimento, acho que isso vai ficando, poxa, nossa, isso aqui pode ser considerado economia, pô, né, enfim, e aí as coisas também vão se complementando, né, de alguma maneira, a gente espera, pelo menos, né, que ele tem que a pesquisa, ela tem esse caráter pedagógico também, né, de construção mesmo dessa conscientização, de percepção dos valores, né, que não são monetários, mas que sim movimentam a economia, né, da ação e da produção dos pontos. Mas é isso, vamos lá, Manuel, suas contribuições, por gentileza. O microfone está fechado. Eu mandei um convite aí para o senhor abrir o microfone, acho que aí vai funcionar. Abriu agora? Abriu. Bom dia. Nós somos do Ponto Albertina Brasil. Uma questão da economia solidária, nós fazemos oficinas de música, de arte, artesanato, e às vezes assim, diretamente a de música, você não tem cachês periódicos, mas o pessoal se apresenta em eventos e com editais, então geraria, né, a economia solidária, né, indiretamente, na verdade. Agora, uma coisa que nós estamos tendo dificuldade, né, em fazer os mapeamentos, em fazer isso, é que até os próprios pontões, né, estão com dificuldade, com receio de responder aos questionários. Eu não sei se os outros estão tendo isso, mas tanto da Comissão Nacional de Ponto de Cultura, quanto de alguns pontões, né, que quando a gente faz contato, quando a gente faz em contato, eles estão com medo, com receio de responder aos formulários. Eu acho que eu fico impressionado quando a pessoa vai, o agente de cultura viva entra em contato com o pontão ou com o ponto de cultura, e a pessoa do ponto, que faz parte da comissão, que faz parte daqui da gente, elas perguntam para a gente se é verdade, se é real. Então, não sei como quebrar esse bloqueio, essa barreira, esse medo das pessoas de responderem aos formulários. Por exemplo, às vezes a gente fica aqui no sábado, o agente de cultura viva faz contato com 20 pontos de cultura, por exemplo, no sábado, e eles não respondem. Então, assim, tem essa a nível nacional, porque a nível estadual a gente percorreu os lugares, e vamos voltar agora com o ponto da rede estadual, que a gente fez, pelo pontão acessibilidade, nós fizemos 80% dos pontos do estado, da base legada. Mas, a nível nacional, está tendo muita dificuldade das pessoas, os agentes fazem contato e eles não estão respondendo. Então, se a gente vê uma forma de reenviar para a rede, para a Comissão Nacional, para que eles preencham, que eles atendam o nosso formulário, nosso agente de cultura viva, seria interessante, porque está uma não adesão muito grande. Ótimo, muito grata, Manuel. Realmente esse panorama, esse termômetro é fundamental, né? Porque vocês já estão fazendo esse trabalho, então realmente isso nos acende um alerta. Eu acho que a gente vai ter que realmente levar isso em consideração, né? Do risco de que isso aconteça, porque não é a primeira vez, não é o primeiro relato que a gente está tendo dessa dificuldade, e tentar pensar juntos aí caminhos, o que funcionou, ou seja, como é que vocês conseguiram, quem conseguiu as respostas, para além dessa questão de criar essa afinidade, essa identidade, essa identificação das pessoas, dos pontos com a proposta, né, que está sendo mapeada ou diagnosticada, algum outro caminho que foi utilizado que funcionou. Então, essas experiências podem nos ajudar a ter mais êxito. Mas, sim, é algo para a gente estar atentos e preocupados a isso, sim. Porque, além do mais, tem a questão de que também o pessoal já respondeu vários formulários, já está todo mundo tendo um cansaço aí
né, de consultas e tudo, que é legítimo e é real, e a gente sabe disso, e a gente vai ter que, de alguma maneira, lidar com isso, né? Não dá para ignorar, a gente não está ignorando isso, não. A gente sabe que esse é um dos outros dificultadores. A gente tem aí como dificultador a questão do tamanho do formulário, a questão da temática, que não é uma temática evidente, que gera uma adesão, ou que gera um interesse, uma afinidade, uma identificação, e essa questão desse espécie de cansaço, né, de tantos instrumentos consultivos e tudo mais, e para que tanto, né? Para que tudo isso? Então, de alguma maneira, a gente vai ter que lidar com isso e tentar encontrar caminhos. Sugestões são muito bem-vindas aí. Vocês que estão mais no campo, né? Mais do que nós, assim, porque essa é a primeira, da UFBA, é a primeira pesquisa que a gente está fazendo. A gente fez pesquisa, consultas e levantamento de dados e tudo, mas foi com a rede de Pontões, né? Com vocês, é outra história. Mas com a rede ampla, vai ser a primeira vez. Por isso que a gente também está aqui tentando juntar o máximo de ideias, de recursos, de possibilidades, de materiais para poder ter um alcance maior e contar com vocês, obviamente. Muito bem, gente. Temos mais alguma contribuição, pergunta, dúvida, sugestão? Muito feliz aqui de ver várias pessoas, vários pontões. Agradeço aí a presença também de BA, que está aqui. Muito bom lhe ver, BA. Ótimo. Bem-vinda à roda. Gente, então, olha, eu acho que a gente tem, se ninguém mais tiver... Wilken, vamos lá. Gente, tudo bem? Wilken aqui do Pontão de Cultura Digital. Luana, eu só acho que eu perdi uma parte de quando que fica pronto o formulário para a gente preencher o pré-teste. Ótimo. A gente está prevendo que isso fique pronto já semana que vem, assim. A gente calcula agora, é uma questão de pouco tempo, que a gente já está encaminhando isso, então acho que a gente consegue até o final da semana que vem mandar para vocês, para a gente ter essa fase de pré-teste aí a partir do dia 15, né? Vocês, talvez uma semana, acho que seria suficiente, né? Para vocês poderem preencher. Então, algo entre o 15 e o 20, se for possível. Tem o feriado aí, se precisar de mais tempo também, tudo bem, mas é algo nesse sentido a gente tinha pensado. Isso é possível? O que vocês acham? Querem mais tempo do que uma semana? 10 dias? Pode ser de 15 ao 25? Se a gente vai lançar no pós-festas juninas, daria para ter uns 10 dias aí para preenchimento. E a gente poderia fazer o nosso próximo encontro depois dessa fase de pré-teste, porque aí vocês preencheram, identificaram contribuições, sugestões, mudanças, e a gente voltaria a se reunir, vamos supor, no dia 25, que é uma quarta-feira de manhã também, e aí a gente consegue consolidar tudo a partir do que vocês trouxerem para fazer esse lançamento no pós-período junino. É uma sugestão que está me ocorrendo agora, né? Não foi inicialmente esse o cronograma que a gente passou, mas foi a partir dos que vocês estão ponderando, eu acho que é uma sugestão. O que vocês acham? A outra coisa que eu ia perguntar era como a gente envia, como vocês estão pensando, a gente enviar as contribuições. A gente vai, eu vou preencher lá, eu identifico alguma questão que eu acho que deveria ser alterada. Vai ter um e-mail para onde a gente manda, fala, olha, seria legal corrigir essa formulação, ou a gente vai fazer uma reunião para organizar isso. Que eu acho que talvez uma reunião sem mandar para vocês previamente pode ser pouco produtivo, né? Que de repente a gente podia fazer uma dinâmica de a gente identifica o que precisa ser corrigido, manda para vocês avaliam, que também pode ser que a sugestão dada seja uma sugestão ruim, né? Vocês falam, olha, aqui tivemos as sugestões, a gente fazer uma reunião só para ter um retorno das contribuições também, né? Que aí vocês vão, porque acho que se tiver alguma questão muito gritante, muita gente vai falar dela. Então, aí juntar as contribuições, né? Ver o que vai ser reformulado e fazer uma reunião só para a gente falar, olha, aqui a gente
aceitou a contribuição, aqui a gente não aceitou por conta disso, disso e disso. Acho que isso podia dar uma dinamizada aí no trabalho, não? Excelente. Eu acho que a gente pode caminhar dessa maneira. A gente envia para vocês até sexta-feira da semana que vem o formulário, o link com o formulário também no arquivo, né? Vocês já têm, vocês já receberam, mas enfim, apenas isso, tá? Um documento. E a gente estabelece um prazo aí de uma semana, 10 dias, né? Vamos olhar direitinho aqui o cronograma e tudo, mas para que fique ainda dentro desse mês de junho, para vocês fazerem as contribuições, sugerirem mudanças, ponderarem questões e também fazerem o teste. Então vocês já podem entrar, porque a plataforma já vai estar configurada para poder funcionar. E aí vocês fazem as respostas, se quiserem também, já, além, né, já fazendo um teste valendo, digamos assim, vocês não teriam que preencher de novo, se quiserem, mas se não, fica só teste mesmo. E a gente, então, compilaria essas contribuições de vocês vão mandar por e-mail, para o e-mail do consórcio, para o e-mail da UFBA, e a gente tem aí, define um prazo, né, eu vou olhar direitinho o cronograma, a gente manda isso por e-mail para vocês agora, depois da reunião, né, só avaliar conjuntamente aqui com quem também está desenvolvendo o formulário e tudo, para não lançar aqui uma coisa que depois a gente tenha que mudar. Então, a gente vai avaliar, mas mais ou menos ter esse prazo, ou seja, a gente precisa de mais uns dias, né, depois deixa com vocês por, no máximo, 10 dias para essas contribuições, a gente recebe as contribuições de vocês por e-mail, também tem uns dias para analisar, alterar, contemplar ou não contemplar, e aí faz essa reunião de devolutiva para, então, digamos assim, sair valendo, né? Começar valendo a campanha e o processo de preenchimento amplo e restrito aí dos pontos. Tudo isso nesse mês de junho ainda, para que a gente possa concluir isso até o final do mês. O que vocês acham? Funciona dessa maneira e a gente manda para vocês o cronograma direitinho com essas datas, assim que a gente puder. Por e-mail também. Mas mais ou menos ter esses recortes temporais aí, de dias. Eu Tá? acho ótimo. Você poderia enviar para a gente, você vai enviar um link em que a gente vai preencher, vê se eu entendi, a gente vai preencher esse link provisoriamente e depois a gente marca uma nova reunião sobre essas pontuações que a gente venha a fazer? Seria isso? Isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar um link para vocês, que vocês vão responder. Não precisa ser provisoriamente, se vocês já quiserem, se vocês já quiserem responder valendo, ou seja, tipo, essa é a nossa resposta para o formulário, já tem os dados, já conseguiu refletir a respeito daquilo e já quer responder, não precisa responder de novo, porque a base vai ser, a gente pode usar esses dados já na base, né? Não precisa vocês fazerem novamente. Se vocês quiserem apenas fazer como teste, tipo, para percorrer o formulário, mas sem responder ali valendo, vocês sinalizam também, depois é só apagar. Mas vocês pelo menos percorrem o formulário como um todo, tomam conhecimento dele, veem um pouco as perguntas, sugerem reformulações eventuais de alguma pergunta, faz alguma proposição, e aí vocês vão mandar isso para a gente por e-mail. E aí, né, a partir disso, a gente recebe, define aí um prazo de uma semaninha para poder consolidar as contribuições de vocês, compilar, ver o que a gente consegue contemplar, o que não, e aí faz essa reunião de devolutiva e de finalização, digamos, desse processo para iniciar mesmo o processo de mobilização, né, de chamar os outros pontos, de poder ampliar a campanha e difundir e tudo mais. E a ideia é que, a partir do que vocês estão trazendo, é que isso a gente faça ainda no mês de junho, para que a gente possa terminar junho com tudo pronto, com a revisão de vocês, com a campanha já com as peças, com os links valendo, com o painel já prontinho, configurado, e a gente já poder mandar isso, então, amplamente, difundir a campanha para a rede. Tá ótimo, Luana. A gente já pegou o questionário essa semana, já deu uma estudada, acho que tranquilo, acho que a gente até enviou também o questionário para toda a equipe do nosso Pontão de Cultura aqui, interna, né, para a gente poder depois expandir.
Eu só vou colocar assim, a gente está finalizando o nosso TCC, né? Nosso pontão de cultura, já estamos na fase de prestação de conta, mas como a gente tem um grupo de pontos de cultura que a gente criou e que a gente mantém assim bem latente, né? A gente vai também enviar para esses pontos de cultura aqui do Rio de Janeiro, em especial para a região noroeste, onde o nosso pontão aqui está instalado. E acho que a gente vai ter um resultado bem bacana aí, bem significativo. Mas a gente vai fazer uma formação com eles também sobre isso tudo que a gente conversou hoje, né? Fazer uma reunião para explicar direitinho todas as informações que a gente teve aqui hoje. Ah, que legal, Meire. Poxa, que bacana que vocês estão fazendo já esse trabalho, já pegaram o projeto, fico muito contente. E desde já me coloco à disposição e também a nossa equipe para contribuir. Se eventualmente em algum momento vocês sentirem que a gente pode ser útil para falar sobre isso, ou para falar dessa temática, ou o que for, entre em contato com a gente, vocês têm nosso e-mail, né? Vocês estão recebendo, eu acredito, nosso e-mail, ou no próprio grupo de mapeamento e diagnóstico tem o meu contato. Entre em contato, a gente fica à disposição. Se a gente puder também contribuir com o que vocês estão fazendo de mobilização, a gente desde já está à disposição, tá bem? Tá ótimo, Luana. Tranquilo. Obrigada. Tá bom. Ótimo. Da nossa parte, gente, então a gente se compromete assim que a gente vai mandar para vocês até sexta-feira, a gente manda para vocês o link, né, dessa reunião gravada para todo mundo ter acesso. Mandamos a apresentação também já atualizada aí com essas novas datas e vamos refletir um pouco nesse cronograma com mais ou menos esses prazos que a gente pensou a partir do que a gente tiver aí de cenário. Hoje à tarde eu vou saber exatamente como é que está aí a questão da previsão do formulário tá online, do dashboard também, aí a partir disso a gente consegue fazer uma proposta dentro disso que a gente falou de dinâmica, né, de prazos e tudo mais. A dinâmica é essa que a gente acordou, mas definindo bem os prazos, e aí a gente manda para vocês por e-mail e aguarda aí o retorno de vocês e seguimos aí nessa previsão aí de ter mais um encontro no final desse mês, provavelmente ou no finalzinho desse mês, né, de junho, ou na primeira semana de julho a gente já ter um encontro para fazer essa devolutiva e já lançar aí o processo já todo no ar. Acho que a gente caminha dessa forma. Pode ser assim? Então, gente, muito, muito grata. Não sei se mais alguém tem alguma questão, senão a gente vai caminhando para o encerrar. A gente podia fazer uma fotinha, né? A gente faz essas fotinhas. Isso, sempre. Vamos fazer. Posso fazer uma pergunta? Claro. Que não esteja aqui na temática? Antes da foto, vamos lá, Meire. Luana, eu não sei, eu sei que não é competência de vocês aí, do consórcio, mas a gente está com problemas na plataforma Cultura Viva até hoje. A gente não consegue subir nada na plataforma. Você tem alguém aí, teria alguma informação? Porque ficaram de fazer uma reunião de formação com a gente para dar uma orientação e essa reunião ainda não foi marcada. E eu estou preocupada porque a gente está em final de TCC e está com problemas na plataforma até hoje. Certo, Meire, você tem toda a razão. Não, eu não tenho, além dos contatos que a gente tem, todo mundo, né, Leandro, Carol, João, essas pessoas, eu não teria outro caminho, mas o que eu posso é reforçar também com eles que isso apareceu na reunião de hoje, eles estão cientes da reunião de hoje, receberam um convite também, mas até onde eu estou vendo aqui da lista de presentes, não veio ninguém do Ministério, mas a gente se compromete a repassar, eu falo com eles de dizer, apareceu novamente essa questão, isso segue como um problema que está sendo sinalizado, e vamos ver se eles conseguem, então, dar um retorno para vocês, mas eu faço isso sim. Luana, agradeço, tá? Bom dia, Luana. Eu também queria reforçar justamente isso, eu tentei levantar a mão, mas não consegui. O maior problema em relação à situação da busca ativa é justamente essa situação de que a gente começou um trabalho com os pontos de cultura, eu venho falando isso a todas as reuniões a qual eu participo, que a gente começou a fazer um trabalho com as ONGs e com os possíveis coletivos que poderiam se tornar pontos de cultura, e complica muito, porque o agente de Cultura Viva é quem recebe toda a pancada, sabe? Porque a plataforma não funciona, quando é o bug do CNPJ, quando não é um bug, é o bug do endereço, do e-mail, enfim, sempre tem um bug aparecendo que essa plataforma não funciona.
E o que é que acontece? A gente faz uma campanha de mobilização para atualização dos pontos que já existem na plataforma, os pontos não conseguem. Faz uma campanha para que novos pontos se cadastrem na plataforma, eles também não conseguem. Esporadicamente, um ou outro consegue, dentro de uma... Teve gente que já tentou até de madrugada, para ver se conseguia, feito passagem aérea, que você tem que procurar um lugar que não esteja congestionado. Então, isso vai comprometer, inclusive, a entrega do objeto da gente, como pontão, que é o mapeamento e diagnóstico desses pontos de cultura e da rede de pontos de cultura. Eu estou muito preocupada com isso, porque até então a gente não conseguiu resolver essa situação. E a gente pediu prorrogação de urgência para fazer, a gente vai fazer esse mapeamento. É uma situação bem delicada, porque quando a plataforma conseguir ficar em ordem, os agentes de cultura viva não vão mais estar recebendo as bolsas e vão ter que estar trabalhando sem receber para cumprir o objeto. Quando eles já fizeram o trabalho, vão ter um retrabalho em cima disso. E a gente não vai ter um aditivo no pontão para corrigir essa situação, essa falha que não foi nossa, e é do Ministério da Cultura. Então, isso é preocupante, isso é uma situação que vai realmente impactar no nosso relatório de prestação de contas. Sim. Sim. Não, tem toda a razão, eu também lamento, eu acho que isso deve estar sendo encaminhado como resolução por parte do Ministério, porque eles têm uma previsão de, em julho, lançar uma campanha para o preenchimento dos pontos também, né? Então, eles vão lançar um pouco uma campanha para o cadastro, para o preenchimento do cadastro. Então, eu acredito que para eles lançarem essa campanha, eles têm que estar com isso tudo arrumado, né? Mas eu acho que aquilo que eu falei para a Meire, eu vou reforçar. Eu acho que, de todos os modos, como recomendação, para que vocês não tenham problemas, como você disse, no cumprimento do objeto, questões como de sincronizar o trabalho dos agentes com o trabalho do cadastro, de disponibilização do cadastro, eu acho que é fazer registro de tudo, faz print das tentativas, dos bugs, de tudo, faz o máximo de registro do que está tendo de problema. E isso entra também como um resguardo para vocês, no sentido de que, né, não tem, vocês fizeram o trabalho, ele empacou em questões técnicas que não são de responsabilidade de vocês. Então, assim, o trabalho, né, se vocês conseguem mostrar que está sendo feito, até onde ele está sendo feito, de certa forma está tudo bem, porque o problema não é com vocês, né? Então, a minha recomendação seria essa: registrem ao máximo, gente, salvem aí uma pastinha já de comprovações dos intentos e vão tocando o trabalho de vocês para ninguém ter prejuízo com isso, tá bem? Vamos então para nosso registro. Algumas pessoas tiveram que sair, mas a gente está aqui ainda, vamos fazer esse registro. Então eu peço o convido quem puder a abrir a câmera e a gente fazer uma fotinho aqui de registro. Eu vou aí. Tudo bem, gente. Então vamos lá. Pronto, fiz aqui duas fotinhos. Agradeço a presença de vocês, as contribuições, a parceria. Sem dúvida. Agora que Jeová abriu a câmera, vamos mais uma. Importante sua presença, Alice. Agora acho que está todo mundo. Pronto. Obrigada, gente. Quero mais uma vez agradecer. Sem dúvida, a contribuição de vocês é muito, muito importante. Então, realmente, muito grata por vocês terem dedicado esse tempo aqui para estar com a gente. E vamos seguir, estamos juntos. Em breve, mandamos notícias aí com as datas e os prazos para a gente avançar. Tem como disponibilizar essa foto para a gente depois, que eu não registrei aqui? Eu mando junto com a gente manda junto com o e-mail que a gente vai mandar com o link da gravação, tá bom? Aí eu caí bem na hora da foto. Oxe, não vale. Deixa registrado lá nas listas de presença que eu tô, tá tudo bem. Não, tá registrado, com certeza. E com o nome certo, viu? Pode ter certeza, não vai estar Fernanda lá. Gente, um ótimo dia, uma ótima tarde. Obrigada pela presença. Um abraço. Ok, abraço. Em breve, até breve. Cuidem-se. Tchau, gente. Tchau.